a bola, que eles estavam lá atrás correndo. E não teve jeito. Atividades criativas podem ajudar a criança a se familiarizar e a dominar as regras ortográficas. Qual é a hipótese dela? Qual é a hipótese que ela começa a escrever casa? Tem criança que escreve casa, o C, o A e o Z para ela já está ótimo. Ela já escreveu, já registrou. Então cabe a mim a mediação, de fazer a mediação, que ainda existe um som, que está faltando uma letra. Aí ela percebe, ela corrige, mas é a partir da hipótese dela. Ela tem uma hipótese que é escrita daquela forma. Eu, como mediadora, eu vou utilizar aquele momento para estar enriquecendo, mostrando para ela que está faltando, né? Ou muitas vezes está sobrando, que tem crianças que escrevem 2, 3 letras a mais. Então o que eu quero agora? Eu quero que vocês agora, vamos pegar o caderninho, nós vamos escolher um local para sentar, nós vamos sentar aqui e vocês vão registrar o jogo de futebol, a brincadeira, o jogo de futebol. O que eu gostei e o que eu não gostei, tá certo? Vamos lá? É fundamental estimular o desenvolvimento da escrita, sem comprometer a espontaneidade da criança na organização e expressão das ideias por meio da fala. Cada um agora vai ler o que escreveu, por favor. Então vamos começar com o Matheus Patrício. Vamos lá, Matheus? Hoje a gente foi no campo de futebol. A gente teve torcida e fomos contra o time amarelo e a gente foi o time vermelho. Foi legal porque eu fiquei mais tempo no campo. O jogo ficou empatado. Acabei. Eu gostei da aula porque eu joguei, mas eu não fiz nenhum gol. Eu gostei porque pelo menos eu joguei um pouco. Eu não gostei de fazer nenhum gol, mas valeu a pena. Foi muito gostoso brincar com os amigos, mas teve uma coisa que eu não gostei. Não fiz um gol. Hoje eu joguei futebol, eu fiz um gol e machuquei o meu nariz. Tá errado o nariz e fiz. Eu sei. Há alguns problemas na questão da escrita que vão se repetir, que vão estar presentes praticamente na escrita de todos os alunos. E se ele escrever eu estou, sem ou, sem o, com saudade de você, a professora vai conversar com ele. Então, o que você escreveu? Eu estou. Como é que nós falamos isso? Estou. Temos outra forma de falar, quando a gente está prestando muita atenção. Estou. Muito bem. Para ficar estou, nós vamos colocar um U. Muito bem. Eu estou com saudade de você. Eu moro em Sobradinho 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Eu moro com meu pai e minha mãe e minha irmã. Minha mãe chama Cláudia, meu pai chama Carlos, minha irmã chama Cananda. Atrás da minha casa tem um pé de maçã e um pé de rosas.
país grande e diverso como o Brasil, a normatização da linguagem escrita tem uma importância fundamental. O respeito às normas ortográficas garante que, mesmo com tantos sotaques e situações distintas, as palavras tenham a mesma grafia. Plantou é com L ou com U. Nariz é com S ou com Z? Coração é com dois S ou com C cedilha? É humano é com H ou sem H? Que a gente pode ler figuras. A Sara falou muito bem. A gente pode ler figuras, é verdade? Pode. Explica pra gente, Sara, como é que a gente pode ler uma figura? A gente pode ler uma figura como a gente se fosse um desenho. Aí tem duas borboletas, estão voando felizes. E aí? Você pode ver? Aí a gente pode inventar uma história para a história para virar uma história normal e escrever. Escrevendo. Roberto Caldas, a menina das borboletas. Bem, olha a primeira cena de cá. Como nós começamos com a leitura compartilhada e nós conversamos sobre a questão de ler imagens, o meu objetivo era que eles percebessem que o que a gente lê, a gente pode escrever. Mesmo sendo através de desenho, eu posso representar através da escrita. Então agora está na hora da gente escrever a história lida. Vamos lá? As crianças normalmente têm dificuldades na redação de palavras que apresentem nasalidade. A representação dos sons S, Z e U também geram dúvidas. Cima é com S ou com C? Cima é com S ou com C? C. É. Cima? É. E agora? Quando tem U, quando tem I ou E na frente do C, ele faz o som de S. De S? De S. Ah, quando tem o I, ele fica com som de S? O I e o E. Cima. Achou? Lê. O que é cima? O que significa? Só um pouquinho, tá, Thiago? Só um pouquinho, amor. Só um pouquinho. Letra. A parte mais elevada, né? Que é? Com C. Tirou a dúvida? Aí, Matheus, beleza. Esmagou. Então vai com quê? E aí, Arthur? A menina esmagou o sapacu. Eu primeiro deixo que eles construam a escrita. Aos poucos eu vou colocando as regras ortográficas. Por exemplo, você percebeu que M antes de P e B. Então, antes de chegar a essa conclusão, nós fizemos várias atividades parecidas, várias atividades lúdicas, para que a própria criança perceba e conclua a regra ortográfica. Aí eu apresento, olha, tem o gramático tal que diz isso e isso, tem o gramático tal que diz isso e isso, vamos verificar. E a gente acaba confirmando uma conclusão que eles próprios chegaram. O professor deve estar atento à produção de seus alunos, levando em conta não só suas dificuldades com a língua escrita, mas a origem e a história de vida de cada um. O importante é estimular o aluno a perceber suas próprias dificuldades e evitar erros, mas sem deixar de expor suas ideias. E eu estava vindo para a escola e me lembrando que a gente sempre faz análise aqui. Mas de onde que a gente tira as frases? De ditado, de produção, do jornal Super, não é? Só que hoje eu fiz diferente.
Eu vi umas na rua, porque vocês falaram que a gente pode ler tudo que a gente vê por aí, é verdade? E eu estava lendo e vi uma frase e falei, essa é boa para os meus alunos perceberem se tem algum erro. A gente tem essa prática de fazer análise de frases, de palavras. E hoje o objetivo era que eles percebessem que ao escrever, a gente tem que ter o cuidado, porque tem outras pessoas que vão fazer a leitura do que está sendo escrito. E quando há dúvida, sempre é estimulada a recorrer, procurar no lugar certo, que é o dicionário. Móveis usados. Usados não pode usar Z, Por quê? porque está no meio de duas vogais. Aí que letra a gente deve usar então? S. S, é verdade, gente? Tem um S no final. Falta um S no final? É isso, gente? Compramos. Móveis usados. Compramos. É o mundo da criança, né? O contato que ele tem fora da escola, para não ficar aquela coisa só de dentro da escola. É uma coisa cotidiana. Ele sai por aí, ele lê tudo. O meu objetivo é fazer com que ele leia tudo e observe, inclusive, a escrita. Por isso que eu trouxe essa frase do cotidiano, tá mais próximo. O país. Meu sonho é ser feliz, é conhecer novos lugares e conhecer o mundo. Meu sonho é ter muitos mais amigos. Meu sonho era que o mundo fosse um paraíso. Tudo moderno, mas tudo em paz. Cada um no seu lugar. A natureza em paz. Eu acho que a ortografia, ela aparece no respeito que você tem pela ideia. Às vezes eu tenho uma ideia e gosto tanto dela que eu preciso escrevê-la da maneira mais correta que eu posso. Quando eu escrevo, eu tenho que ter a liberdade de brincar com as normas ortográficas, com a gramática. É claro que o escritor tem que conhecer o código linguístico, tem que conhecer as regras para depois brincar com elas. Eu não tenho nenhuma vergonha de, em plena redação, perguntar se casa escreve com Z ou com S. Quer dizer, é melhor você passar o vexame de perguntar do que passar o vexame de escrever errado, né? Porque em jornalismo, por ordem, você aprende que hierarquiza os erros, né? O erro de informação é fatal, e esse corta a cabeça, né? O mais importante para a questão da ortografia é realmente a leitura. É preciso ler bastante para conviver bastante com as palavras, né? E de uma maneira atenta. Às vezes a gente lê aos pedaços, lê intuindo pedaços de palavras, mas a leitura é fundamental. E exercícios que levem a uma leitura mais atenta, mais cuidadosa, mais assim detalhada, conhecendo as palavras mesmo. Então esses exercícios lúdicos, de caça-palavras, de forca, são exercícios que levam a pessoa a ler a palavra com mais atenção. Afinal, como surgiram essas normas? E quem, ora bolas, inventou de inventá-las? Boa ou boa? Surgirão ou surgiram? Inventá-las ou inventá-las? As regras ortográficas foram criadas por convenção. É a parte da língua que efetivamente é codificada. Portanto, principalmente se tratando de regras gráficas, né? Que têm o apoio na etimologia da língua, ou seja, no latim, e por outro lado, algumas regras convencionais foram criadas e determinadas por linguistas, filólogos e por um grupo chamado de ortógrafo. E não tem nenhuma dica para a gente aprender essas normas ortográficas? É ler bastante, é ler com a intenção de aprender, ler boas obras e praticar, escrever e consultar o que está à nossa disposição para consulta, que são as gramáticas e os dicionários. Nada disso é criticável se tem uma intenção de aperfeiçoamento ou de ensino. Vamos ler e pensar na língua como um documento de responsabilidade social, de interação social, com o papel de fazer com que o indivíduo domine o seu ambiente, porque ele sabe ler, entender, escrever e interage com o outro.
sílaba tônica é importante para que as crianças aprendam, porque elas, descobrindo a sílaba tônica na palavra, ela vai aprender a acentuar mais corretamente as palavras, né? Nos ditongos e descobrindo a posição correta para nasalizar as palavras com M no final de sílaba ou com A otil. Sílaba tônica? O que é isso? Essa sílaba tônica é aquela que a gente estica quando fala, né? Que a gente costuma chamar, quando está nas brincadeiras de rua, que grita, que fala e estica muito na sílaba, né? Então essa sílaba esticada é a sílaba tônica da palavra, independente de qualquer palavra. No passado e no futuro, preste muita atenção, para os dois não misturar, pois só vai dar confusão. Os cantores e as cantoras não cantam essa canção. Se cantaram no passado, no futuro cantarão. Essa gente é linguaruda e só deixa a falação. Se falarem no passado, no futuro falarão. Vocês leram a música, o poema, e agora nós vamos destacar. Algumas palavras estão grifadas de vermelho, vocês estão percebendo? E algumas estão grifadas de preto. Alguém pode me dizer por que dessa diferença? Que limão e beberão é diferente de beberão e tomarão. Mas qual a diferença que você está falando? Porque limão é com a tio e beberão é com M. Com M. Então nós temos a diferença do tio, a o tio, e as palavras com M, né? Tem do futuro e do passado. Do futuro é a o tio e do passado é M. Então nós percebemos as palavras que são escritas diferentes, porque tem um tempo diferente, estão escritas com letrinhas diferentes no final, certo? Mas nós temos algumas diferenças. Será que todas as palavras que estão grifadas de vermelho estão no mesmo tempo? São verbos? Não. É por causa da sílaba tônica. Quando termina no final é com a o tio e quando termina antes é com M. Mas será, Tiago, que o atenção, não, confusão, canção, tudo é verbo? Tudo? Não. Nem todas são verbos, não é isso? Então, algumas palavras são verbos, estão no passado, outras estão no futuro, tá? Então, nós vamos destacar algumas palavras. Na segunda estrofe aqui, ó, os cantores e as cantoras vão cantar a sua canção. Se cantaram no passado, no futuro cantarão. A palavra cantaram está grifada de preto e a palavra cantarão está grifada de vermelho. O som cantaram, cantarão. Como eu vou descobrir a diferença na hora da escrita? Será que sílaba tônica. Se nós soubermos a sílaba tônica, fala, aí já sabe. Isso, muito bem. Vocês sabem que a sílaba tônica, ela é a sílaba mais forte da palavra. Que diferença a gente sente na hora que está falando para descobrir a sílaba tônica? A gente vai falando aí, a gente tem uma palavra que para e aí fica longa. Ah, a gente estica, né, Tiago? A gente estica a sílaba. Cozinha. Falaram. Falarão. Essa gente é linguaruda e só deixa a falação. Se falarem no passado, no futuro farão. Através dos cartazes, a gente costuma colocar os poemas de autores conhecidos, né? Outros nem tanto, mas através das palavras da poesia, das estrofes, dos textos, das músicas, a gente costuma identificar a sílaba tônica, as palavras que deverão ser trabalhadas. Agora nós já sabemos como identificar passado e futuro, já? Já. Então eu quero saber a resposta. Como é que eu identifico a palavra se está no passado ou se está no futuro? Do passado. Mas antes disso, eu preciso identificar o quê? A sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Qual? Aquela que estica. Quando a gente fala a palavrinha esticando a sílaba mais forte. Ah, entendi. A gente trabalha muito com letras de músicas. Trabalha com a música, canta e depois pega a letra da música e sai destacando coisas de português, né, que a gente quer trabalhar. Então fica muito melhor gravado. E a partir da descoberta da criança, a gente vai conduzindo, né, o caminho e ele vai descobrindo, buscando aquilo que a gente está orientando. Hoje